Oi, oi! Mais um encontro aqui comigo e com você, hoje para falar sobre investimentos. Nós vamos falar sobre algo que é maravilhoso, é uma dopamina para o nosso organismo, que são os investimentos. E hoje o tema é descomplicando a renda fixa. Por quê? Você que quer investir, não sabe por onde começar, onde investir, o que fazer com o seu dinheiro. Então hoje nós vamos descomplicar a renda fixa. É uma aula especial para você, algo que vai mudar a sua vida financeira. Então nós vamos falar sobre poupança, vamos falar sobre CDB, vamos falar sobre Tesouro Direto, algumas siglas que você precisa entender no mundo dos investimentos e, claro, responder qual a pergunta, qual o melhor investimento para mim hoje, na sua atual situação. Então, vou compartilhar alguns investimentos, vou compartilhar algumas dicas contigo para você começar a investir imediatamente. Não é para esperar, é para começar hoje. Então, para que tudo isso seja possível, é importante, primeiro, que você já pegue caneta e lápis para você anotar todas as informações, tá? E é fundamental que você, que já assistiu às minhas aulas anteriores, saiba utilizar o seu dinheiro. E para isso você precisa de quê? Incluir o hábito de poupar e investir. Você que já assistiu, já sabe ali como lidar com as suas finanças, já começou a fazer o seu planejamento financeiro. Isso é muito importante para que você tenha esse hábito de investir regularmente. Vamos lá! Então, para falar de planejamento financeiro, nós tivemos aí algumas dicas na terça, na quarta-feira, onde você viu sobre a questão de estilo de vida, padrão, dos meus gastos, que é muito importante para que você entenda que o seu futuro, ele depende das escolhas que você está fazendo hoje. Logo, você precisa regularmente olhar os seus gastos, os seus consumos. Então, a pergunta é, quanto você pode investir? Para isso, você faz um raio-x das suas contas, da sua renda, dos seus gastos. Mas atenção, muita gente faz o seguinte, chega com a seguinte fala para mim: olha, eu invisto, quando o valor que sobra da minha renda, do meu salário, eu faço investimento. Olha, gente, atenção, isso está errado. Não é se sobrar que você vai investir, preste atenção. Você tem que investir no seu futuro, investir na sua vida antes de você gastar. Então, vai receber agora o seu salário no início do mês 8. Então, primeiro, qual é o valor que você vai investir? Você tira o valor e você investe. E somente depois de você tirar esse valor destinado para o seu eu do futuro, que vai mandar aquele beijo para você, aí então você começa a gastar. Você pega a sua conta da Embasa, a sua conta da Coelba, somente depois que você reservar esse seu presente para o futuro. Então, a minha dica primeiro é, reserve um tempo, semanalmente ou quinzenalmente, para você olhar as suas finanças, olhar os seus gastos, as suas despesas, ok? E aí, vamos lá agora caindo já direto para investimento, né? O tempo de investimento. Existem algumas dúvidas em relação aos investimentos que estão disponíveis aí no mercado. E a primeira das grandes dúvidas que surge é o seguinte: eu quero investir, mas eu quero que esse dinheiro esteja disponível para mim. Quando eu falo de renda fixa, esse dinheiro, ele fica preso? Bom, a questão é, sim, mesmo sendo renda fixa, o seu dinheiro, sim, ele pode ficar preso. Então, não é porque é uma renda fixa que você a qualquer momento vai poder sacar esse dinheiro, tá? Então, preste atenção. Mesmo que você decida por um CDB, daqui a pouquinho eu vou explicar como funciona, um Tesouro Direto, ou um LCI, um LCA, não importa. Você precisa observar o prazo do investimento. E eu vou trazer aqui só um exemplo para você de quando a pessoa ela não toma o controle das suas finanças, ela coloca essa responsabilidade na mão de outra pessoa, o que pode acontecer. Outro dia eu ouvi um podcast que contava a história de um senhor que ele conseguiu acumular no decorrer da sua vida. Ele sempre teve o hábito de poupar, de investir, e ele conseguiu acumular muitos recursos. É tipo assim, ele chegou a acumular, naquele momento do investimento, ele tinha em torno de 10 milhões de reais, tá?
E aí ele tinha em torno de 60 anos. Ele chegou para o banco e falou assim, olha, eu tô com esse valor, estou querendo investir. E a gerente, era uma mulher gerente de banco, foi lá e indicou uma aplicação de renda fixa para ele. Acontece que ela não explicou para ele que aquela aplicação tinha prazo, porque existem aplicações que têm prazo. Tem lá o CDB, o Tesouro Selic, com prazo 2029, 2030, 2040. Então, se tiver prazo, atenção, você precisa observar se essa aplicação, se esse investimento é de liquidez imediata. Essa aplicação específica que esse senhor colocou não era de liquidez imediata, ela só poderia ser resgatada no prazo. Porque o banco só garantia aquela rentabilidade, aqueles juros, naquele prazo que ele firmou com aquele investimento. Acontece que 3 anos depois, esse senhor ele precisou do valor para poder investir em imóveis, fazer algumas questões lá relacionadas à vida dele. Quando ele chegou no banco para poder resgatar esse valor, a gerente falou que ele não podia resgatar. Ele ficou muito nervoso, ele entrou em contato depois com o superintendente, com a auditoria do banco, mas no final das contas ele não conseguiu resgatar esse valor. E no dia que ele recebeu a resposta de que ele não conseguia resgatar esse valor, aquele valor que ele investiu de imediato, a não ser com perda, e a perda, acredite, ele tinha aplicado em torno de 10 milhões e para ele resgatar naquele momento ele iria resgatar em torno de 7 milhões, ia perder 3 milhões de reais. Porque a aplicação dele tinha data de vencimento e não era de liquidez imediata. Então, renda fixa existe com liquidez imediata e sem liquidez imediata, que é aquele D mais zero, onde você pode resgatar imediatamente. E o que aconteceu? Esse senhor infartou. Ele infartou, teve um infarto, ficou 30 dias na UTI e depois veio a falecer. Por quê? Um grande prejuízo que ele teve na vida dele. E certamente isso fica de lição para que a gente observe com muita atenção no momento de investir o prazo do investimento, ok? Então, primeira dica aí valiosa é fique atento ao prazo de resgate do seu investimento. Silvânia, é todo investimento que vai ter prazo e que eu só posso resgatar naquela data? Não. Nós vamos falar aqui que existem vários outros investimentos que você pode resgatar. Por isso que é importante você ter seus objetivos definidos, porque os seus investimentos eles têm que estar alinhados com os seus objetivos, para quando você quer esse retorno, esse dinheiro de volta. Qual é o objetivo dele? É uma viagem? É a compra de um imóvel? É a compra de um carro? Então você precisa ter definido isso antes de investir, para que você escolha a melhor aplicação. Existem inúmeras aplicações, tá? Então, para tirar o investimento de imediato, escolha liquidez imediata. E aí você precisa também entender, além dessa palavrinha liquidez imediata, que talvez seja nova para muitos de vocês aqui, tem mais algumas outras siglas que é importante que você conheça. E eu vou falar rapidamente sobre elas, tá? Começando pela Selic. O que é Selic? Selic é a taxa básica de juros do Brasil. Todas as demais taxas de financiamento, de empréstimo, as demais taxas de todos os bancos, elas estão de alguma forma atreladas à Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil, que está ali sendo acompanhada pelo governo federal, pelo Banco Central, enfim. Hoje, a taxa Selic, anote aí, ela está 13,75%. Há cerca de 2, 3 anos atrás, a taxa Selic chegou a 3%, 2%. E hoje ela está no nível bem alto, o que faz com que o crédito esteja muito caro no Brasil e não seja um momento adequado para você fazer alguns empréstimos. Mas a tendência é que no final deste ano, para o ano que vem, a tendência agora é que a Selic ela esteja em queda. No momento está 13,75%. Então, Selic, taxa básica de juros no Brasil. Nós vamos ter o CDI. Por que é importante você conhecer o CDI? Porque várias aplicações, investimentos que você vai fazer vão estar atrelados ao CDI. E o que é o CDI? A sigla significa Certificado de Depósito Interbancário.
Significa o seguinte, é uma taxa que foi criada exclusivamente pelos bancos para que eles emprestem dinheiro entre si. Isso mesmo, banco empresta dinheiro entre eles, tá? Mas o CDI, você não pega empréstimo, você não investe com a taxa do CDI. Não, eu e você não podemos pegar empréstimo e nem emprestar vinculado ao CDI. O CDI é uma taxa criada exclusivamente para uso interbancário entre os bancos, tá? Mas nós atrelamos elas ao CDB. E o que é CDB, Silvânia? Vou falar mais sobre ele nesse instante, mas é uma cédula de depósito bancário. Aqui sim, o CDB é um certificado de depósito bancário onde o banco emite um certificado para captar recursos. Então, o CDB é uma coisa e CDI é outra coisa. E os CDB normalmente estão atrelados à taxa do CDI. Qual é a taxa do CDI? Sempre 0,10 abaixo da Selic. A Selic hoje ela está 13,75, logo o CDI está 13,65. Selic, CDI, CDB, temos também o IPCA. Por que é importante eu conhecer sobre o IPCA? Porque vários investimentos no Brasil precisam também estar de alguma forma atrelados ao IPCA. E você vai entender por quê já quando eu falar da poupança. O IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor, ele mede todos os preços que nós pagamos no Brasil. Então, por exemplo, é a famosa inflação. Você comprou um cacho de banana em julho de 2022. Esse cacho de banana, essa dúzia de bananas, ela custa o mesmo valor hoje em julho de 2023? Não. Sabe por quê? Inflação. O preço, ele aumentou. Então, por isso eu preciso ficar atento a esse índice IPCA, porque a inflação e qualquer investimento que eu faço tem que cobrir o IPCA, a inflação. Senão, o meu dinheiro perde valor. Eu perco o poder de compra. Além disso, nós temos também, olha, antes de falar do próximo, que é o Tesouro Direto, eu vou dar só um exemplo bem básicozinho para você que eu anotei aqui, ó. R$1.000 em 2010 seriam equivalentes hoje, de acordo com o IPCA, o nosso poder de compra. R$1.000 em 2010 seria equivalente a R$2.039 hoje em 2023. Tá vendo por que o seu investimento tem que estar sendo coberto pela inflação? Senão você perde o valor do seu dinheiro. É a mesma coisa colocar debaixo do colchão. Colocou debaixo do colchão, meu amigo, a inflação comeu o seu dinheiro, o seu poder de compra. Então, IPCA, precisamos ficar atentos a isso também. E a outra aplicação que eu vou falar hoje, que é muito importante que você conheça, que é uma aplicação super segura, é o Tesouro Nacional, títulos públicos ali que você pode adquirir através do Tesouro Direto. Já vou falar sobre eles. Mas para começar falando sobre investimento, eu começo por ela. Adivinha? Quem é ela? A queridinha, a mais popular, aquela que o brasileiro ama. De quem que eu estou falando? Fala aí pra mim. Digita aí. Quem que eu tô falando? Quem é a queridinha? Quem é a mais conhecida? Quem é a aplicação que todo mundo faz? Poupança. Vamos começar falando sobre a poupança, porque a poupança é uma aplicação de renda fixa, tá? Então, a aplicação mais conhecida do Brasil, que é a poupança, por incrível que pareça, é a pior de todos os investimentos. Não se assuste, mas é isso mesmo. A poupança é um investimento muito ruim, porque ele não cobre a inflação. A rentabilidade da poupança hoje fica em torno de 0,5%. Se você for pegar o IPCA, a inflação, normalmente quem aplica na poupança, a rentabilidade da poupança, ela não cobre a inflação. Logo, na poupança, meu amigo, minha amiga, você está perdendo dinheiro. O seu dinheiro não está sendo valorizado, não tem uma rentabilidade suficiente para cobrir a inflação. Então, você perde dinheiro. Não queria te dar essa má notícia, tá? Mas eu preciso abrir os teus olhos. Preciso dizer para você que a poupança é o pior dos investimentos. E mais, os bancos, eles utilizam a poupança
Por exemplo, o dinheiro lá dos brasileiros que estão na poupança, os bancos utilizam para fazer, por exemplo, os empréstimos, os financiamentos imobiliários, porque é muito vantajoso para os bancos ter o dinheiro na poupança. Então, se é vantajoso para o banco, você já sabe que não tem vantagem nenhuma para a gente, né? Se é vantajoso para a poupança, para o banco, cai fora. E eu falei hoje cedo no meu story, só para você entender, a poupança ela foi criada há mais de 150 anos e ela foi criada com um único objetivo, lá por Dom Pedro II, tá? Ela foi criada para aquela classe baixa. Pra você ter ideia, o nome caderneta de poupança é porque de fato as pessoas recebiam uma caderneta mesmo para anotar os valores. E só podia investir na poupança só quem era realmente menos favorecido. Quem tinha dinheiro não podia investir na poupança. Então, a poupança foi criada para a classe menos favorecida para guardar dinheiro. Então, entenda de uma vez por todas, poupança não é para você investir dinheiro, não é para você fazer o seu dinheiro multiplicar, é somente para você guardar, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, um comparativo de uma aplicação na poupança. Você que tem dinheiro na poupança, preste atenção nesse exemplo que eu vou dar agora, mas se você não estiver sentado, senta, tá? Para você não cair. Vou te dar um exemplo aqui, você vai cair de costas com o exemplo que eu vou te dar. Supondo que você tenha recebido R$5.000 e que você vai pegar esses R$5.000 e você vai aplicar hoje de imediato na poupança. Além desses R$5.000, você se comprometeu agora, que você assistiu às minhas aulas anteriores, a todo mês investir R$200 de forma automática. Todo mês você vai colocar R$200. 5.000 mais R$200 mensais. Vamos fazer o primeiro cálculo na poupança, tá? Vamos considerar um prazo inicial de 10 anos. Em 10 anos, o quanto você vai acumular com 5.000 de imediato mais R$200 mensais? Na poupança, em 10 anos, você iria acumular R$29.000, ok? R$29.000, anota aí. Em um Tesouro Selic, que é uma aplicação mega segura, uma aplicação de renda fixa, baixíssimo risco, vamos falar daqui a pouco, ou em um CDB, que pague 100% do CDI, CDB basicão também, que você encontra em vários bancos, que paga 100% do CDI. Em 10 anos, esse mesmo valor, quanto foi na poupança? Anotou, né? 29.000. Em 10 anos, no Tesouro Selic ou em um CDB que pague 100% do CDI, você vai ter R$61.000. R$61.000 contra 29.000 na poupança. Aí você vai falar, mas Silvânia, você deve estar falando de investimentos que eu vou pagar taxas, imposto, tal. Ok, realmente, a maioria desses investimentos aqui você vai pagar imposto de renda sobre o rendimento, somente sobre o rendimento. Mas aqui eu já estou te dando o valor deduzindo o imposto de renda. Então, preste atenção. Sabe quando eu era pequena, que eu ia naquelas lojas do povão, e aí quando você passa na porta, ainda mais as moças bonitas que estão aqui me assistindo, aí o cara grita lá, atenção, vem moça bonita, entra. Moça bonita não paga, né assim? Mas também não leva. É igual a poupança. Você não leva o melhor rendimento, você não paga imposto de renda, mas também você não leva o melhor rendimento. Então, atenção, existem investimentos bem melhores que a poupança, que mesmo pagando imposto de renda sobre os rendimentos, você vai ganhar muito mais líquido mesmo, dinheiro no seu bolso. Vou agora aumentar esse prazo, tá? Mesmo valor, R$5.000, R$200 mensais, só que ao invés de 10 anos, eu vou colocar um prazo de 25 anos. Por quê? Porque eu quero que você entenda o poder, a potência dos juros compostos. Juros compostos, eu costumo dizer o seguinte, que juros é a 8ª maravilha do mundo para quem recebe, mas é a treva para quem paga. E talvez você esteja tão acostumado em pagar juros em cartão, limite, que você não esteja acostumado com o benefício dos juros compostos. Então, juros compostos, ele é uma potência, ele faz milagre no tempo. Definitivamente ele faz milagre no tempo. Em 25 anos, você vai ter na poupança, mantendo esse mesmo nível de aplicação, R$200 mensais. Em 25 anos, você vai acumular R$65.000. Agora, segura na cadeira, tá? Segura na cadeira, porque eu vou te falar, nesse mesmo prazo, o quanto você iria acumular em um CDB que pague 100% do CDI ou no Tesouro Selic.
Segurou na cadeira? Preste atenção. Em 25 anos, na poupança, você iria acumular 65 mil reais. Sabe quanto você vai acumular no CDB ou no Tesouro Selic? 499 mil reais. É para cair de costas, não é? Só que ninguém te fala isso, e nem os bancos. Porque, como eu falei, os bancos também querem o seu dinheiro lá na poupança. Então, conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Já estou te dando aqui dicas de investimentos bem melhores que a poupança. Você pode me procurar, porque eu te ajudo com isso aí, tá? Te ajudo te dando opções, te acompanho, pego você na mão e invisto o seu dinheiro e tenho certeza que o que você vai ganhar vai ser muito mais do que você está ganhando hoje, ok? Vamos lá. E esse CDB, Silvânia? Como é que funciona esse tal de CDB que você está falando aí, que paga 100% do CDI? Olha só. O CDB é o Certificado de Depósito Bancário. É a forma que os bancos têm também, vamos dizer assim, na prática, é um título de renda fixa que os bancos emitem para poder captar dinheiro. Então, o CDB, ele normalmente possui data de vencimento, então quando você for contratar, for investir o seu dinheiro no CDB, observe as datas lá de vencimento, se é liquidez imediata, se você pode resgatar a qualquer momento, ou se realmente você vai resgatar somente naquele prazo. Então, por isso tem que estar alinhado com esses objetivos. E no CDB, você vai encontrar diversos CDBs aí. Nos bancões, normalmente você vai encontrar CDBs que pagam em 80%, 90% do CDI, mas eu já te falo, não invista em nenhum CDB que pague menos do que 100% do CDI, tá? Você tem que procurar, na verdade, CDBs que paguem 100%, 103, 104, 105, 110% do CDI. Ano passado nós tivemos a liquidação de CDBs. Ano passado nós tivemos diversos CDBs que pagavam até 200% do CDI, ou seja, o dobro de rentabilidade. Eu estou falando de aplicação segura, rentável, de baixíssimo risco, ok? Então o CDB é uma ótima opção para você poder investir com segurança. Nós temos também o meu, vou dizer assim que é o meu queridinho, porque ele é o meu queridinho, né? Tesouro Direto. Vamos começar falando, já que eu estou falando de investimentos, que eu quero que você compare com a poupança, eu vou falar sobre o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é o que vai se comparar com a poupança. Mas antes, o que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto é um programa de compra e vendas de títulos públicos federais, ou seja, você vai comprar títulos do governo e o governo vai pagar juros para você. Como assim? Isso mesmo, o melhor pagador que nós temos hoje é o governo. Inclusive, as grandes reservas do banco, as reservas de previdência, muitas reservas que o banco tem, que ele pega dos seus clientes, sabe onde é que ele aplica? Lá no Tesouro Direto. Então, olha só, você não precisa do banco para você aplicar no Tesouro Direto. Você mesmo pode ir lá e fazer a sua aplicação. E quais são as opções? Quais são os títulos que a gente vai ter lá no Tesouro? Você vai ter o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, eu estou comparando aqui, lá no exemplo da poupança, porque ele é liquidez imediata. Então, para sua reserva de emergência, para você que quer investir, ter uma boa rentabilidade acima da poupança, mas que esse dinheiro também esteja disponível para você, o Tesouro Selic é uma ótima opção, porque ele está atrelado à taxa Selic, que hoje está 13,75 ao ano, e mais, ele é de liquidez imediata, a qualquer momento você pode resgatar, ok? Então, é excelente opção aí para comparar com a poupança, porque é de baixíssimo risco. Você vai ter também outras opções. Se você quer um de médio, longo prazo, aí você vai ter o pré-fixado. É para pessoas que, olha, eu quero investir durante 5 anos, mas eu quero saber exatamente quanto que eu vou ganhar. Eu gosto de segurança, eu quero já ver o quanto que eu vou receber. Tesouro pré-fixado. Você já sabe exatamente o quanto você vai ganhar. Vai estar lá a taxa. Tem tesouro pré-fixado que está pagando 12, 13, 14% ao ano. Então, são várias opções. Você vai ter também o Tesouro IPCA. Lembra da sigla IPCA que eu falei para vocês? IPCA, inflação. Essa aplicação é ideal para quem quer, por exemplo, aposentadoria, para quem quer reserva para os filhos para o futuro, porque aqui nessa aplicação do Tesouro IPCA, você vai ter a garantia que o seu dinheiro ele não vai perder para a inflação. Ele sempre vai estar vinculado, vai ter mais uma rentabilidade. Então, normalmente você vai ter lá o Tesouro IPCA mais 5%, o Tesouro IPCA mais 6%. Eu tenho essas opções,
que é o quê? São reservas que você faz para o seu futuro e você garante que o seu dinheiro não vai perder valor, não vai perder o poder de compra. Então, o Tesouro IPCA, por exemplo, eu faço para os meus filhos. Tem lá o Tesouro IPCA 2036, Tesouro IPCA 2032, que eu já renomeei lá na minha planilha de investimentos. É do Bernardo e o outro da Maria Júlia. Então, é de acordo com o seu objetivo, você vai e escolhe o investimento conforme o que você quer. Quer para aposentadoria? Quem é jovem aí, está querendo investir para aposentadoria, quer proteger o seu dinheiro da inflação também, você vai ter a opção do Tesouro Direto, a Renda Mais, que é o último que foi criado, que ele tem como objetivo realmente a sua aposentadoria. Se você quer ter renda de um dinheiro que você recebeu um valor e você quer aplicar e você só quer receber rendimento dele, tem um tesouro semestral. Então, você vai aplicar, a cada 6 meses ele te paga rendimento. Então, são algumas das opções, nós temos mais opções, tá? Tem aí várias outras, tem LCI, tem LCA, hoje não vai dar tempo, nós já estamos aqui já entrando no prazo, mas você tem várias opções de investimentos em renda fixa que são superiores à poupança. Trouxe aqui alguns exemplos e eu quero que você tome uma decisão de começar a investir imediatamente. Com quanto? Não importa. Quanto você tem? Você tem 30, você tem 50 reais, você tem 100 reais, você tem 200 reais, 1.000 reais? Quanto você tem? Existe uma aplicação segura, renda fixa, esperando por você. E antes de começar a investir, antes de escolher, só se lembre de definir os seus objetivos. Alinhe os seus objetivos, o prazo, para quando você quer esse dinheiro, e você pode ter quantos investimentos você quiser. Você pode ter um Tesouro Selic, você pode ter vários CDBs, pode ter Tesouro IPCA, quantos você quiser. Todos eles suportam e aguentam você, tá? Não se preocupe. Então, qual objetivo você tem hoje? É a reserva de emergência? É fazer uma viagem? É aposentadoria? É comprar uma casa? É comprar um carro? Tem um investimento ideal para você. Então, hoje eu deixo aqui essas dicas de investimentos para você. Você que precisa de ajuda, precisa de alguém que pegue na sua mão, me procure, me manda uma mensagem no direct, porque eu entro em contato com você e eu te garanto que segurando na sua mão você vai fazer as melhores escolhas para você investir o seu dinheiro numa renda fixa e fazer o seu patrimônio multiplicar, ok? Então dê uma virada na sua vida, tome uma decisão hoje e comece a construir o seu império, ok? Grande beijo pra vocês, fiquem com Deus. Amanhã quem escolhe o tema é você, tá? Então, algum dos temas que eu falei na semana, ficou com alguma dúvida ou quer sugerir uma outra temática, mais tarde a gente vai colocar uma enquete lá no Stories e eu quero que você vote, você escolha do que eu vou falar amanhã, tá? Eu espero você amanhã ao meio-dia. Beijos!